dia, bom dia, bom dia para você que nos acompanha, que já se habituou a nos encontrarmos aqui todos os dias no Despertar da Liderança. Bom dia para você que gosta desse conteúdo e que já tem esse momento como uma parte importante do dia, das suas reflexões, que já utiliza desse conteúdo para mobilizar ali as suas estratégias. Agradeço pela audiência. Bom dia, Adriana. Muito obrigado por estar aqui. Para você que passa por aqui, para você que consegue permanecer conosco aqui essa meia horinha, meu muito obrigado. Hoje o nosso assunto é muito importante. Estou colocando aqui já no comentário fixado 4 estratégias para você aprender a definir prioridades. E aí, será que isso é importante? Vamos falar sobre isso hoje. Bom, eu vou fazer aqui a lição de casa e já vou dizer para você, né? Se você acredita que esse tema possa interessar alguém, por favor, já compartilha, manda aqui um aviãozinho para as pessoas, para que outras pessoas saibam e possam vir acompanhar também, porque isso aqui é fundamental para as lideranças, saber definir prioridades. Muito bem. Então, manda para quem você acha que possa se interessar por esse tema e coloca lá seu dedinho no coraçãozinho, para o Instagram também, dá uma acordada e fala assim, opa, esse tema aqui é muito importante, ó, estão mandando coraçãozinho, deixa eu mandar para mais pessoas. Muito bem, 4 estratégias para aprender a definir prioridades. Gente, por que isso é importante? Bom, é imprescindível que líderes saibam definir prioridade. As demandas que se apresentam diariamente para quem está à frente de uma equipe são muitas e boa parte dessas chega revestida de certo grau de prioridade, certo grau de urgência, mas cabe a você fazer essa avaliação e compreender. Isso é relevante mesmo? Isso é importante mesmo? É com isso que eu preciso me ocupar? Sabe, essas várias atividades que dançam ali na sua frente, elas podem definir se você vai ser uma pessoa, uma liderança de resultado ou não. Saber definir prioridades vai permitir a você, possibilitar a você acessar os resultados mais facilmente, tá? E muitas pessoas têm essa dificuldade. É bem comum, muitas pessoas têm dificuldade em definir prioridades na vida. Imagina se isso não vai se reproduzir também no trabalho, né? Justamente por isso, eu quero compartilhar com vocês aqui 4 estratégias simples, coisas simples. Esse material, esse conteúdo que eu vou compartilhar com vocês, eu apresento dentro do meu processo de mentoria e quando eu faço palestras sobre gestão do tempo, eu falo sobre isso. Então, estou compartilhando aqui com vocês algo que normalmente eu compartilho com os meus treinandos ou com os meus mentorados. Então, começando aqui, a primeira coisa, você precisa, antes de se contaminar por aquele monte de demandas, ou sair fazendo à medida em que essas coisas chegam para você, é preciso você avaliar o grau de impacto de cada atividade para o negócio. Como é que a gente começa definindo prioridades? Avalio qual é o grau de prioridade, qual é o grau de impacto, quanto impactante será para o negócio se eu não fizer isso agora, se eu deixar isso para depois. Exemplo, eu atendi uma empresa de saúde que tinha um hospital durante bastante tempo. E tinha lá uma função, tinha lá uma pessoa que recebia uma lista de pacientes graves e ele precisava procurar os convênios. Convênios não é como pra gente, tá? Seriam chama intercâmbio. São empresas da mesma bandeira,
só que não tem o mesmo CNPJ, então não é só transferir, eles precisam conseguir que esse intercâmbio aceite esses pacientes quando eles próprios não têm como dar conta disso. Então ele recebia uma lista e tinha que fazer contato, ou via sistema, ou por telefone, para encaminhar essas pessoas graves para a cirurgia. Imagina se essa pessoa, dentre as várias demandas dela, coloca isso para fazer em segundo lugar, em terceiro lugar. As pessoas morrem. Isso é prioridade zero. Isso é muito importante. Outro exemplo, vamos pensar em recursos humanos. Imagina, das várias demandas que tem a área de administração de pessoal, se ele protela um pouquinho e deixa para amanhã o que deveria ser feito hoje com relação ao repasse de informações para a folha de pagamento, para pagar as pessoas. Imagina se atrasa o pagamento de todos os funcionários. Olha o quanto sério é isso. Então isso tem prioridade zero. Imagina uma área que tenha demandado para recursos humanos, para a área de seleção, ele precisa de uma contratação o quanto antes. E lá na área de seleção as pessoas... Porque lá as demandas chegam como incêndios. Tudo chega como incêndio. Imagina se ele deixa de iniciar, de dar início a um processo seletivo para uma área crítica. Aquela área vai ficar mais tempo descoberta e provavelmente vai causar prejuízo para a empresa. Então é preciso você compreender qual é que é o grau de impacto que cada uma das suas atividades rotineiras causa para a empresa. E aí é olhar para as atividades rotineiras, aquelas que vão chegar todos os dias ou com periodicidade. Porque quando ela chega, se eu estou fazendo uma outra coisa, e eu sei que a que chegou agora tem prioridade zero, é importantíssimo, porque vai causar um impacto se eu não mexer, isso me ajuda a entender que eu posso parar o que eu estou fazendo e cuidar daquilo, ou parar o que eu estou fazendo e delegar aquilo com prioridade para algum liderado meu. Enfim, que eu preciso olhar para aquilo e dar prosseguimento àquela demanda. Então, primeira coisa, estratégia 1, você precisa identificar qual é o grau de impacto que aquela demanda vai causar para o negócio. Primeira prioridade, primeira estratégia. Segunda coisa, organiza uma lista de ações para o seu dia. Isso aqui é fundamental quando se pensa em gestão do tempo, tá? Organize uma lista. Eu não sei se você vai digitar, não sei se você tem um programa onde você insere ali um aplicativo onde você insere suas demandas. Tem gente que anota num caderno. Eu vejo muito líder ainda hoje anotando um caderno ali, porque fica do lado, tá fácil de encontrar. E sabe que essa coisa de anotar tem prós e contras, né? Primeiro que quando você escreve, não digita, quando você escreve, você favorece o processo de elaboração mental. Porque enquanto você está lá escrevendo, você está em contato com aquilo. Às vezes digitar, a gente nem olha que está digitando. A gente digita, as mãos já sabem o caminho, você vai digitando, vai inserindo, no final das contas o que você quer é colocar aquela informação ali, não é? Então você vai... Adoro caderno. Então você vai colocando ali e você não está percebendo. Quando você coloca num caderno, quando você escreve, você favorece o processo de elaboração mental. Às vezes ideias que estão muito claras aqui, que você não sabe nem como falar a respeito delas, quando você escreve, ao final dessa escrita você já sabe como falar sobre aquilo, como tratar aquele assunto. Eu lembro, só para informação adicional, tá? Eu lembro que lá atrás, um dia eu estava tão preocupado com... eu estava tão preocupado com uma prova, porque eu estudava e parecia que não entrava. Aí eu resolvi fazer uma cola. Aí eu fiz uma cola. Aí eu olhei para a cola com todas as principais informações e ela estava grande, a professora ia ver. Aí eu peguei o papel menor e reescrevi tudo no papel menor. Eu fiz isso 3 vezes. E aí eu levei a cola. Na hora da prova, eu não precisei pegar essa cola. Eu não precisei. Caiu várias coisas que estavam na minha cola e eu tinha guardado elas todas. Porque eu escrevi. Então, olha a importância de escrever. Mas vamos voltar algumas camadas acima, tá? O Robson fala assim, exato, a escrita é muito mais memorável. É isso, é justamente. Vamos pensar, mas eu não preciso lembrar disso. Mas por que eu gosto da ideia do escrever?
Tem gente que gosta do caderno e que vai colocando no caderno as demandas do dia na medida em que vai lembrando. Vai colocando ali enquanto tá lembrando. E eu não lembro na ordem que ela é importante, eu lembro na ordem que vem à minha cabeça. Só que, como a gente tem esse pensar linear, há uma forte tendência de eu começar a destrinchar essas demandas da primeira para a última. Então eu começo lá em cima, essa aqui primeira, essa aqui segunda, essa aqui terceiro. Só que como eu não lembrei na ordem, não necessariamente a primeira demanda é a principal, é a mais importante, é a prioritária, é aquela que causa o maior impacto para o negócio. E às vezes, então, eu vou ocupar um tempo com uma demanda que eu poderia deixar para depois. Então, feito isso, colocado ali no papel ou na forma que você usa para né, visualizar suas demandas, você vai estabelecer, colocar do lado assim, prioridade 1, prioridade 2 e prioridade 3. Então você vai olhar para aquela relação e pensar quais são as suas prioridades. Qual é a prioridade 1? Que é essa que você tem que cuidar prioritariamente, tem que fazer rapidamente. Deixa eu só ver o que o Robson diz assim, eu fazia cola toda vez, escrevi e quando terminava já sabia tudo. É isso. Olha só, é bom quando vocês comprovam, né? Quando vocês trazem aqui referências que validam isso. Bom, escreveu, aí você analisa, porque eu estou partindo do princípio que você já cumpriu com a primeira estratégia, que é pensar qual é o impacto para o negócio de cada uma das suas atividades rotineiras. Se você já sabe isso, quando você tem todas as demandas do dia detalhadas ali no caderno, no seu aplicativo de preferência, você já sabe o que é prioritário. Então você vai colocar prioridade 1. O que pode esperar e eu posso fazer na sequência? Você coloca prioridade 2. E o que eu posso deixar para depois ainda? Se de repente não der certo hoje, eu faço amanhã. Prioridade 3. Feito isso, eu vou começar a atuar na resolução de tudo aquilo que eu coloquei como prioridade 1. Às vezes são 2, 3 coisas. Sérgio, mas é muito pouco. Mas eu não sei quanto tempo do meu dia cada uma dessas demandas vai tomar. Eu não tenho essa compreensão. Às vezes eu passo um dia inteiro envolvido com 2, 3 coisas. E aí, quando eu tenho aquela folha cheia de informação, ou quando eu tenho aquela página do Word, ou sei lá eu como é que você faz, quando eu tenho aquele monte de demandas, e aí eu percebo no final do dia que eu passei, nossa, o dia inteiro envolvido com 2 coisas, da pessoa, poxa, que improdutivo que eu fui. Não, você passou o seu dia envolvido com as 2, 3 coisas que naquele momento eram prioritárias e que te dariam um problema assim, fora do comum, um problema monumental se você não se ocupasse daquilo. Então tudo bem. Porque quando você enche uma página inteira, há uma tendência a pensar que você só é produtivo quando você dá conta de tudo aquilo que você lembrou e colocou ali. E não. Você não sabe quanto tempo cada coisa vai te tomar. Mas enfim, deu conta das prioridades 1, aí você avança para a prioridade 2. Mas Sérgio, aconteceu comigo exatamente aquilo que você falou. Eu gastei o dia cuidando da prioridade 1 e aí não deu tempo de eu olhar para a prioridade 2. Muito bem. Essas demandas, elas vão para o dia seguinte. Primeiro que assim, você pode delegar. Pensa ali o que dessas coisas são delegáveis. Que eu estou aqui olhando para a prioridade 1, mas eu não posso abandonar, não posso não olhar prioridade 2. Para quem eu posso delegar isso? Porque pode ser alguma coisa que necessariamente precisa ser feita hoje. Então eu preciso delegar. Eu preciso olhar com mais atenção para a prioridade 1, por isso faço eu mesmo, e aquilo que eu posso, eu delego. Mas eu vou falar de delegação outro dia, tá? Mas nessa lógica, né? Prioridade 1, 2 e 3. Cuidei de prioridade 1, não deu tempo de olhar para a prioridade 2, isso vai para o dia seguinte mudando o grau de prioridade. O que era 2 virou 1, o que era 3 virou 2 e novas demandas entraram. Pode ser que nesse segundo dia tenha entrado também prioridade 1. Então eu vou colocar ali junto daquelas prioridades de ontem. Porque o que faz com que a gente fique mergulhado em urgências?
É simples, o fato de que algumas coisas vão ficando para depois e quando eu olho para elas, elas já chegaram com uma bomba, elas caíram com uma bomba com um grau de prioridade tremendo e não é porque elas eram prioritárias. Não é porque elas eram muito importantes, é simplesmente porque eu negligenciei. E aí uma coisa que podia ser feita com calma, quando negligenciada, ela surge para mim com um grau de prioridade que me consome. Simplesmente pelo fato de que eu não olhei para aquilo, eu não dei a devida atenção, eu não tratei com um grau de prioridade que precisava ser tratado, né? Robson fala assim: eu aprendi também que em toda programação nós precisamos considerar um tempo para as surpresas do dia, urgências e incêndios. Maravilhoso isso. Meu amigo, a gente preenche o dia com 70% de atividades. 30% você deixa ali reservado para aquilo que cai no teu colo e tem que fazer alguma coisa. Tem que ter um espaço para incêndio, porque você faz um planejamento, mas dentro do teu planejamento você tem que considerar que tem um mundo, não é? O mundo não está sob seu controle, a gente não tem controle sobre tudo. E aí, imprevistos acontecem. Teu gerente te chama para uma reunião que toma 2 horas do teu dia e te tirou daquelas demandas. E aí? E aí você precisa ter esse tempo, senão como é que você faz? Então, assim, de verdade a gente planeja 70%. Quando falo de gestão do tempo, eu não trabalho o preenchimento do dia, eu faço o preenchimento da semana em 70%. Porque quando você traz para alguém que não tem o hábito de fazer gestão do tempo, um planejamento de ações diário, é muito penoso. Para quem não fazia nada, tem que fazer diário, é penoso. E aí a pessoa faz 1, 2, 3 dias, uma semana, depois ela esquece e não faz mais, porque virou mais um encargo, mais um peso para fazer. Então eu faço esse planejamento semanal. E na semana eu coloco 70% do tempo. Então todos os dias acaba tendo um pouquinho de tempo para eu me envolver com coisas que não eram previstas. Todos os dias acaba tendo um pouquinho de tempo, tá? Mas seguindo aqui, prioridade 1, prioridade 2, prioridade 3. Não deu tempo de fazer tudo que era prioridade a 2 e a 3 no dia seguinte, 2 vira 1 e a 3 vira 2. E aí você acolhe as prioridades que surgirem naquele dia. É possível delegar? Faça isso. Tem que ser feito por você? Coloca ali qual o grau de prioridade que aquilo tem. Ok? Muito bem, essa era a estratégia 2. Aliás, a estratégia 2 era o 1, 2 e o 3. E a mudança, né, de grau de prioridade dessas estratégias, mudando o dia ali, é a estratégia 3. Então você não deixa estático aquela programação do dia anterior. Você não continua fazendo como você estava fazendo ontem. Você precisa realocar essas informações para saber se elas podem ainda estar naquele grau de prioridade ou se a urgência aumentou. Antes que aquilo vire um incêndio, eu preciso dar conta daquilo. Então, todos os dias eu analiso isso e recebo novas demandas de acordo com o que a rotina daquela empresa me propuser. Ok? E aí, nós vamos para a quarta estratégia. E isso aqui, gente, é fundamental. O que eu vou te dizer agora é fundamental. Não se permita contaminar pela urgência do outro. Às vezes as pessoas chegam para nós com atividades que sim, passam pela nossa área. Pode ser uma demanda minha, pode ser algo que é meu. Às vezes ele precisa de ajuda para alguma coisa que nem é meu. O fato é que chega com tal ansiedade, chega com tal preocupação, chega com tal... um pedido é tão incisivo que quando eu percebo, eu já estou correndo com a pessoa. Imagina, né? A pessoa ela chega ansiosa, correndo, tal, falando. Daqui a pouco eu que estava calma já estou ansioso também. E aí eu assumi aquilo como se fosse uma prioridade minha. Me veio uma... Eu gosto muito de analogias, né? Me veio aquela corrida de revezamento, sabe?
vem uma pessoa que está correndo ali porque ela tem que garantir que fez aquele trajeto no menor tempo possível, aí ela me passa o bastão. E eu que estou parado, saio correndo com aquele bastão na mão como se o bastão fosse meu. Na corrida, de verdade, passou a ser minha demanda. Fazer tão rápido quanto ele, ou mais rápido que ele. Mas, lá na empresa, esse bastão que ele me passou continuou sendo dele. É dele. E aí eu é que tô correndo, larguei as minhas coisas e tô correndo para resolver o que era dele, o que talvez tenha sido uma prioridade 2 que virou 1, que virou 0. E ele não deu conta, e aí pediu para mim, e aí eu larguei tudo que eu tava fazendo para resolver o problema do outro. Então você precisa, nessa definição, vamos voltar para a primeira estratégia, que é essa de avaliar qual o grau de impacto que cada uma das suas demandas tem para o negócio. Se você sabe fazer essa avaliação, se você fez esse olhar, quando chega alguma coisa que não é tua, você consegue avaliar se você pode parar as suas coisas, aquilo que você está fazendo naquele momento, para poder assumir aquilo que o outro está te pedindo com um grau de prioridade de 0. Para ele virou uma prioridade, mas pode não ser para você. Será que você pode largar o que você está fazendo para dar conta do que o outro te pediu? Quantas vezes, quanto mais solícita é a pessoa, quanto mais a pessoa gosta de contribuir e ajudar, né, as pessoas que têm como valor contribuição, eu tive que aprender a fazer isso, porque contribuição para mim é um valor alto. Então quando alguém me pede ajuda, eu fico compelido a ajudar a pessoa. Então eu tive que fazer esse raciocínio. Para então eu conseguir dizer, fulano, claro, eu posso te ajudar, não tem problema. No entanto, a gente pode conversar a tal horário, que eu agora estou envolvido com uma atividade que é muito importante aqui, que eu tenho que entregar em tanto tempo, e aí eu não vou conseguir te dar a devida atenção. Veja que eu não falei, não, isso aqui que eu estou fazendo é mais importante do que você está trazendo. Não é, a pessoa está ansiosa, ela não vai nem conseguir ouvir bem isso. Aí ela vai ficar ali tomando um tempo seu, debatendo por que você tem que olhar as coisas dela. Olha, você não pegou, e já está envolvido com aquilo. Porque você está debatendo com a pessoa ali, está tomando seu tempo, não é? Então, claro que eu posso te ajudar. O que ela precisa naquele momento, a necessidade dela não é de ajuda. Então, diga para ela que você pode ajudar se você de fato quiser, né? Eu posso te ajudar, não tem problema. No entanto, eu não consigo te dar a devida atenção agora. Porque eu estou envolvido com uma atividade aqui que tem um prazo e eu preciso muito entregar isso daqui em X tempo. Nós podemos conversar tal horário sobre isso? Ou então, diga de verdade, nesse momento eu não consigo te ajudar. Eu não consigo te ajudar porque eu tenho essa demanda, são demandas que a diretoria me pediu e eu preciso muito dar prosseguimento nisso, porque eu estou me preparando para uma apresentação, ou seja lá por que razão for. Se você conhece as suas prioridades, se você sabe o grau de impacto que as suas demandas têm para o negócio, você sabe compreender com o que você pode ou não se ocupar. Se o que você está fazendo agora pode ser deixado para trás, deixado de lado, para atender a urgência que o outro te trouxe agora. Quando as pessoas nos pedem, presta atenção nisso, quando as pessoas nos pedem alguma coisa, geralmente pedem com um grau de prioridade alto. Às vezes ela precisa para a semana que vem, mas ela fala, eu preciso para ontem. Porque, assim, ela te pilhou, né, te passou o bastão, você faz rápido e ela deixa lá, porque é uma estratégia para quando ela precisar daquilo pronto, ela não precisa perder o tempo de ir lá te cobrar, de saber se você já fez, de correr o risco de você não ter feito. Não, já estava lá pronto. Não era uma prioridade para ela, mas ela chega aqui e te pilha para você fazer rápido, para quando ela precisar o negócio está lá feito. Então pensa sobre isso. Se você não consegue ajudar essa pessoa a encontrar caminhos para ela resolver as demandas dela, para não tirar você das suas demandas. É importantíssimo que um líder saiba como definir prioridades. Às vezes você se envolve com demandas que são estratégicas e que, portanto, precisam, inclusive, do seu foco, da sua atenção. Você não pode nem ser interrompido. Você não pode parar para poder conversar com quem te traz alguma coisa. Não tem dia que você se fecha numa sala e deixa lá a sua equipe cuidando das demandas. Olha, vou fazer, delegou isso e tal. Eu vou para a sala de reunião porque eu tenho umas coisas aqui que eu não posso ser interrompido agora. Não tem isso. Imagina se você for interrompido toda hora com alguma coisa que pede a tua atenção e pede para você largar
o que está fazendo para poder fazer o do outro. Não tem condição. Deixa eu ler aqui o que vocês estão trazendo. Adoro esses comentários. Ó, não sei o que é ansiedade. Isso não existe na minha. Eu sei, eu sei. Né? Eu acho que só não sabe o que é ansiedade quem não mora nesse planeta, né? Eu estou começando a fazer isso agora. Largava tudo meu para priorizar todos. Então, e quando as pessoas entendem que você tem esse perfil, elas se habituam a chegar para você com um grau de ansiedade lá no alto, porque sabe que esse é o gatilho para te envolver e fazer com que você atenda-as muito mais rapidamente. Então, pensa sobre isso. Que mensagem você está passando para as pessoas sobre você, né? Ou como você está educando as pessoas para te acessarem, para te envolverem, para te contaminarem, para te passar o bastão e você sair correndo com o bastão dela e largando o teu. Você, no final, é a pessoa responsável pelas demandas da tua área. Você pode ter uma equipe de 10, 15, 20 pessoas, mas a área que precisa do que é da sua responsabilidade, ou o seu gestor, ele não vai lá cobrar seus funcionários. Vai cobrar você, você é o responsável. Você é a pessoa responsável. Então, como é que você vai fazer isso? Você tem condição de fazer? Assuma. É prioritário que você faça? Faça. Você pode delegar? Delegue. Mas não perca de vista qual é o grau de importância que cada uma dessas coisas tem, para que elas não fiquem no teu colo sempre como urgência, porque a partir do momento que você não olhou para algumas coisas e elas viraram urgência e você precisa olhar para elas, tem outras com menor grau de urgência que poderiam ser feitas agora, mas você não pode porque você está apagando incêndio, e que quando você olhar para elas, tiver tempo, né? Ai, parei, resolvi aquelas. Quando você olhar para elas, elas também já estão urgentes e você vai ficar num ciclo vicioso de só atender coisas quando elas estão urgentes. Que imagem você quer transmitir para as pessoas sobre o tipo de trabalho que você faz? Como é que você quer ser vista na empresa? Como é que você quer ser visto? Sabe aquela pessoa ansiosa que está sempre apagando incêndio, que parece não dar conta do seu trabalho, não consegue delegar para a equipe, que todo mundo só acessa com um tom de cobrança, porque já aprendeu que com você, se não for no grau de cobrança máximo, você não vai se meter, não vai se mexer. Pensa, qual a imagem que você está construindo no imaginário do outro a seu respeito? Olha o desdobramento, né, de você não definir prioridades. Você transmite para o outro alguma percepção a seu respeito. Você constrói uma imagem no outro também. E a partir do momento que essa imagem se cristaliza no outro, você pode até mudar de postura, mas vai levar um tempo para as pessoas pararem de te enxergar dessa maneira. E muito obrigado aqui, gente, pelos comentários. É muito bom quando vocês compartilham. Essas são 4 estratégias simples que ajudam muito as pessoas dentro do seu processo de liderança, na condução do seu trabalho, é, na busca de dar conta das demandas, de mais do que dar conta das demandas, de transmitir para a empresa a mensagem de que você é a pessoa de resultado que você é. Isso daqui é importantíssimo, gente. Então organiza a casa ali dentro, você com seu caderno, você com seu aplicativo, organiza suas demandas, porque você vai ser muito mais produtiva, vai ser muito mais produtivo e vai transmitir uma mensagem boa para a tua equipe e para as pessoas que chegam para olhar você enquanto trabalha. Ah, Ana Paula, não, namastê, está aqui. Aquela pessoa que está sempre muito ocupada e se faz parecer eficiente, mas na realidade é que falta a prioridade. Exatamente, falta priorizar. Para ela tudo é urgente. Não é possível, gente. Não é possível que tudo para você seja urgente. Não faz sentido isso. Então já começa, vamos fazer um diagnóstico. Antes de você aplicar essas 4 estratégias, faz um diagnóstico. Se você está lidando com tudo como se tudo fosse urgente, como se tudo fosse importante, você precisa parar, respirar e pegar esse fio da meada lá do começo. Analisa qual é o grau de prioridade de cada coisa. Analisa qual é que é o impacto para o negócio.
Se você está mergulhado nessa. Tá correndo, tá correndo, tá correndo, tá correndo, não estão achando que você é eficiente, não. Não estão achando, não. Olha para isso, viu? Muito obrigado, Ana Paula, Robson, a todos os que estiveram aqui, comentaram. Muito obrigado pela presença. Obrigado a você que está assistindo agora na gravação e que no seu tempo, né, tem umas pessoas que já me disseram, né, olha, eu não consigo acompanhar de manhã, mas nossa, eu acompanho todo dia. No primeiro momento eu vou lá e assisto a gravação. Obrigado, muito obrigado, viu? Maravilhoso ter aqui a participação de vocês. É importante para mim saber o quanto isso está apoiando aí suas reflexões, está ajudando vocês. Bom dia, Pati. Obrigado a todos. Espero que esse conteúdo tenha ajudado. Até amanhã. E amanhã a gente tem convidado. Daqui a pouco eu vou divulgar. Ótimo dia para vocês. Até amanhã.